Nosso Deus é o Deus do impossível, e abriu o mar vermelho e fez o povo passar. Aonde se faz presente, milagres acontecem, porque poderoso é. Acalmou a tempestade e andou sobre o mar, também fez mudo falar. Este é o Deus que eu prego, canto, falo e anuncio, é o Deus do impossível. Este Deus se faz presente hoje aqui neste lugar. Ele opera maravilhas que ninguém pode fazer. Ele é Jeová Jiré, é o grande El Shaddai, é o Deus do impossível, que tudo pode fazer. Nosso Deus é o Deus do impossível, que liberta o oprimido, faz o morto ressurgir. Aonde se faz presente, a tristeza vai embora, seu nome é Jeová. Nesse nome há poder para tudo realizar, até mesmo o impossível. Este é o Deus que eu prego, canto, falo e anuncio, é o Deus do impossível. Este Deus se faz presente hoje aqui neste lugar. Ele opera maravilhas que ninguém pode fazer. Ele é Jeová Jiré, é o grande El Shaddai, é o Deus do impossível, que tudo pode fazer. Ele é Jeová Jiré, é o grande El Shaddai. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pela graça do nosso Pai Celestial, nós estamos chegando aqui para continuarmos a nossa caminhada pela Palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo. E estamos aqui caminhando através do livro do profeta Ezequiel. E a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 39. Convido você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia para nós aprendermos mais um pouco aqui da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 39. Abra então comigo a sua Bíblia. Desanimado, prova mais provas tem feito você sofrer. A cruz pesada aos teus olhos tem ferido, até parece que ninguém tem que valer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, prezados ouvintes, esse é o nosso programa Vivendo a Palavra, é o nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus. E deixo aqui o meu abraço a você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando mais uma vez, aí na sua casa ou no seu trabalho. Você que está aí na fazenda, no sítio, nos assentamentos aqui da região ou mais distantes. Deus abençoe
e estamos gratos a Deus pela sua vida, por você estar aqui caminhando conosco diariamente pela palavra de Deus. Aleluia! Vamos então à leitura da palavra de Deus, Ezequiel capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gogue, e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Verso 3: e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Verso 5: sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Verso 6: e enviarei um fogo sobre Magogue, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Verso 7: e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Verso 8: eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Verso 10: e não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Verso 11: e sucederá que naquele dia darei ali a Gogue um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gogue e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gogue. Verso 12: e a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Verso 13: sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. Verso 14: e serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durará 7 meses este trabalho. Verso 15: e os que passam pela terra atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé, um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gogue. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Verso 17: tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Verso 18: comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. Verso 19:
E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrificarei por vós. E vos fartareis à minha mesa de cavalos e de carros e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Verso 21. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Verso 23. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Verso 25. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Verso 27. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Verso 28. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Verso 29. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Em um vaso precioso tornará. Deus dará, Deus dará a vitória sobre as lutas. Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está aberto, e a vitória sobre as lutas Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está aberto, e a vitória sobre as lutas Deus dará. Sim, Deus dará. Se Cristo Jesus é o nosso piloto, perfeito descanso Ele pode nos dar, com plena certeza. Aqui navegamos, em breve estaremos seguros no lar. Nossa vida aqui é como um navegante viajando na noite, nas ondas de furor. A viagem se faz pelo mar tenebroso. O piloto da nau é nosso Salvador. Se Cristo Jesus é o nosso piloto, perfeito descanso
Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós terminamos a leitura do capítulo 39 do livro de Ezequiel. Para a nossa meditação, eu quero reler com você, prezado ouvinte, o último verso aqui do capítulo 39, o verso 29. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Alegria e descanso, iremos gozar, e ali esqueceremos a dor e a luta, lá junto do Rei, no glorioso lar. Estamos no alvo e fim da jornada, pra sempre gozarmos lá juntos de Deus. Lá nunca há noite e ondas não temos, pois só a bonança no lar lá dos céus. Meus queridos, prezados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo que lemos hoje é uma continuidade do capítulo anterior. O texto prossegue descrevendo a derrota total dos inimigos de Israel que futuramente virão contra a nação israelita a fim de exterminá-lo. Será uma coalizão de nações que virão dos lados do norte de Israel. Como vimos no capítulo passado, o próprio Deus é quem lutará contra os exércitos de Gog e os derrotará cabalmente. No capítulo de hoje, lemos que Israel gastará 7 meses sepultando os cadáveres de seus inimigos. Assim, Israel e as demais nações reconhecerão que foi a mão de Deus que pelejou por Israel. Louvado seja o Senhor. No capítulo, Deus fala dessa guerra, mas também promete a restauração espiritual total e final de seu povo. Deus havia disciplinado o seu povo por meio dos cativeiros e muito sofrimento, e que, por causa do pecado deles, tinha escondido sua face do seu povo. Mas o tempo da restauração viria quando o Senhor se reconciliaria com Israel, derramaria seu Espírito Santo sobre seu povo, e a plena comunhão seria restabelecida entre Deus e seu povo. Assim, meus amados, Deus não esconderia mais sua face deles. Ou seja, eles orariam e o Senhor responderia prontamente o seu clamor. Meus prezados irmãos e ouvintes, sabemos por outros textos da palavra de Deus que a reconciliação de Deus com Israel ocorrerá quando o Senhor Jesus vier em glória com a sua igreja e os anjos após os 7 anos da grande tribulação. Nesse dia, Israel verá Jesus e o aceitará como seu Messias prometido. Deus derramará sobre eles o seu Espírito Santo e haverá, da parte dos israelitas, arrependimento e lágrimas. Zacarias, capítulo 12, versos 9 e 10. Prezados irmãos e ouvintes, também no tempo presente ocorre o mesmo na vida da pessoa que se reconcilia com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando alguém reconhece que é pecador e crê no Senhor Jesus como seu único Salvador, Deus dá a essa pessoa o Espírito Santo, o qual passa nela a habitar e a sela com o selo de propriedade divina.
O Espírito Santo opera nessa pessoa o milagre do novo nascimento. E a partir desse momento, essa vida que antes não podia ter comunhão com Deus, agora tem toda a liberdade e ousadia para se aproximar do Senhor por meio da oração e chamar Deus de Papai ou de Pai Nosso que está no céu. Gálatas capítulo 4, versículo 6, Mateus capítulo 6, versículo 9. Sim, meus prezados, Deus recebe como filho toda pessoa que aceita o seu Filho Jesus como único Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Amado ouvinte, você não quer reconciliar-se com Deus agora e tornar-se participante de todas essas bênçãos? Abra o coração, arrependa-se dos seus pecados e convide Jesus para vir e habitar em seu coração. Faça isso neste momento e torne-se filho de Deus para pertencer à família do Senhor e morar no céu eternamente. Glória a Deus. Tenho saudades de Jesus, meu mestre. Tenho saudades de Jesus, meu rei. Mas ao findar o meu labor terrestre, me encontrarei com Ele, sim, eu sei. Saudade, tenho saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir a tua presença, pois sei que só assim feliz serei. Tenho vontade de viver com Cristo, de nos seus braços sempre. Oremos, meus amados. Senhor meu Deus, queremos te glorificar, ó Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui lendo e ouvindo a Tua Palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor fará com Israel, o Senhor já tem feito na vida de todos aqueles, Senhor, que se arrependem dos seus pecados e te aceitam como Salvador. Sim, ó Pai, o Senhor nos dá o Teu Espírito Santo, o Senhor opera um novo nascimento e nos dá condição, nos dá a liberdade de chamá-lo de Pai e termos comunhão contigo. Deus, faça isso nesta vida que agora está te aceitando como Salvador. Perdoa os seus pecados. Escreva o seu nome no livro da vida, Pai, que Teu Espírito Santo faça nela uma grande obra. É o que eu lhe rogo, Senhor, em o nome do Salvador Jesus. Amém. E nele sempre, sempre confiar. Sua presença te dará conforto e seu amor o levará ao lar. Tenho saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir a tua presença, pois sei que só assim feliz serei. Muito bem, meus amados irmãos, diletos ouvintes, estamos aqui agora caminhando para o encerramento da nossa programação desse dia. Deus abençoe você que caminhou conosco mais esse dia. Deus abençoe você, prezado irmão e irmã do grupo Vivendo a Palavra, você que tem nos ajudado
alcançar mais pessoas. Deus te abençoe. Deus abençoe você que tem nos ouvido aí pela JF Gospel. Continue firme conosco. Estamos já entrando na reta final do livro de Ezequiel e vamos juntos aprendendo a cada dia do Senhor. Um abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandece e que mostra o porto da